Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos, estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, vá até o Instagram, o Facebook e também no nosso canal no YouTube, siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos e nas redes sociais não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala. Um feliz ano novo para todo mundo, muita saúde, muita alegria, muita paz nesse 2021 que se inicia hoje. Esta é a primeira edição do programa Gente que Fala de 2021 e para essa nossa conversa, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP, conversa que acontece todas as sextas-feiras, nós recebemos o soldado PM Tiago Bispo. O Tiago Bispo é divulgador da Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo, APM DEFESP. Seja bem-vindo, soldado Bispo, tudo bem? Um feliz ano novo para você, com muita saúde, com muita alegria, com muita paz. Obrigado por aceitar o nosso convite para essa nossa conversa e vamos falar do trabalho realizado pela associação. Você está bem? Como é que estão as coisas? Boa tarde, Mauro. Tudo bem, graças a Deus. Feliz ano novo aí para você, todos os ouvintes. Que nosso 2021 comece aí da melhor forma. Seguramente estamos precisando, especialmente, de muita saúde nesse momento de pandemia, nesse momento em que as pessoas estão bastante preocupadas aí com a questão do coronavírus. Mas vamos falar sobre o trabalho de vocês. Há 27 anos, Tiago, começou o trabalho da Associação dos Policiais Militares com Deficiência do Estado de São Paulo, e vocês amparam os PMs ativos e inativos que se encontram nessa condição da deficiência, também os familiares desses policiais militares, e o apoio abrange desde o processo de recuperação até o de reabilitação física e também mental, permitindo que tenham uma nova condição de vida e integração social. Como é que tudo começa? Como é que eu destaquei aqui 27 anos de trabalho, mas como é que surge a ideia da criação dessa associação, soldado Bispo? A associação, na verdade, ela se criou dentro do Hospital da Polícia Militar. Uma conversa entre dois policiais que acabaram se tornando deficientes físicos, né? O sargento Jefferson e o tenente Pinatti. E eles se viram perdidos ali. Não sabiam o que fazer, como tocar a sua vida a partir daquele momento e começaram a criar. No momento, não foi uma associação, era mais um clube, um grupo ali para reunir policiais que se tornaram deficientes e eles terem alguma coisa ali para fazerem pós essa reforma aí e não ficarem ociosos. Só que, infelizmente, o número de policiais militares deficientes, ele é muito alto no estado de São Paulo. Então, criou-se a necessidade da associação. Esse trabalho aí de reabilitação, seja ela física, psicológica, e cada dia vem aumentando mais, não só com os policiais, não só com os deficientes, né? Porque a PMDFESP, ela atende também o policial da ativa. Um policial que tem algum tipo de problema ali temporário, algum tipo de lesão temporária, vai precisar de algum tipo de material, algum tipo de terapia, algum tipo de problema psicológico, e aí a PMDFESP entra com esse trabalho, com o policial da ativa, com o policial deficiente físico, com os seus familiares, né? O policial, quando ele se torna deficiente, infelizmente, não é só ele que está passando por esse problema. A família passa junto, a esposa, os filhos, os pais, muitas vezes com o tratamento psicológico, principalmente. Então, a PMDFESP, ela abrange todo esse grupo, os policiais da ativa, os policiais deficientes e todos os seus familiares. Mas, em grande parte, soldado Bispo, os policiais que se tornaram deficientes no trabalho da PM, durante a ação, foram atingidos em ação e se tornaram deficientes, são reformados. Esse é o público essencial da associação. O público-alvo é o policial militar deficiente, né? Policial que teve algum problema de serviço ou mesmo de folga, mas em razão da função, estava ali
teve que intervir em alguma situação e por esse motivo, não só policiais que teve problemas com disparo de arma de fogo, levaram um tiro, mas problemas com acidente de trânsito, acidente de viatura, moto, carro, todos esses tipos de acidente, bem como também policiais militares que têm algum tipo de deficiência pelo estresse do trabalho, como AVC, esclerose, e acabam se tornando deficientes também por esse problema. Agora, você destacou, soldado Bispo, no início aqui da sua resposta, são muitos policiais militares com algum tipo de deficiência no estado de São Paulo. Que número que é esse? Hoje a gente chega a quase 7 mil policiais militares com algum tipo de deficiência. E aí a gente abrange isso que eu falei, né? A gente tem paraplégicos, temos tetraplégicos, temos policiais militares acamados, totalmente vegetativo, amputados, AVC, esclerose, e aí a gente tem uma demanda alta de deficientes variados, né? Agora, esse trabalho de atenção desenvolvido por vocês consegue atingir o estado inteiro ou quem é de uma região mais afastada e não é possível ter o atendimento lá tem que vir para São Paulo? O nosso trabalho ele vai até mais além do que o estado, porque nós temos policiais militares que trabalham no estado de São Paulo e acaba passando por essa dificuldade, mas ele não morava aqui, a família não morava aqui, morava em outro estado, como nós temos policiais em Minas, temos policiais no Paraná, e aí quando acontece esse problema com ele, ele se torna deficiente, ele sai do estado de São Paulo e quer ir para próximo da família. Então a nossa associação, ela vai fornecer os materiais, vai enviar os materiais. Dentro do estado de São Paulo, a gente tem uma equipe que sempre faz essas viagens, faz o roteiro pelo estado todo, não só para entregar os materiais, porque se fosse para entregar os materiais, seria fácil, era só mandar pelo correio e o policial ia receber, mas não só para não ficar frio, só essa entrega de material, ir visitá-lo, ver como que está a recuperação dele, como que está a mente dele, não só a parte física, a parte psicológica importa muito, principalmente quando o policial se torna um deficiente. Então, a gente tem equipe rodando o estado todo aí, entregando esses materiais e visitando os policiais deficientes. Os profissionais é que vão até os policiais e não o contrário. Sim, sim, nossos profissionais. A gente tem os nossos diretores que fazem esse trabalho, e os nossos regionais também, que a gente faz esse trabalho. Como a gente tem 6 regionais, algumas mais destacadas no interior, porém não temos em todas as cidades. Então, os nossos regionais, os nossos diretores saem daqui da capital e vai até o policial, porque fica meio difícil para um policial militar deficiente sair de uma distância de 200, 300 quilômetros e vir até a associação só para retirar o material. Então, a gente vai até o policial fazer essa entrega. E nessa equipe, soldado Bispo, certamente são profissionais, existe uma multitarefa aí, né? Interdisciplinar, né? Multidisciplinar, não é? Sim, com certeza. Realmente para atingir esse ponto que eu falei, né? De não só a recuperação física do policial, como a recuperação psicológica. Os nossos diretores que vão todos os nossos diretores são policiais militares com algum tipo de deficiência. Então, ele sabe o que aquele policial está passando, sabe o que aquele policial já passou e pode ajudá-lo de uma forma bem melhor. Você acompanha essa edição do programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Estamos pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, e também pelas redes sociais. Eu te convido, vai lá, Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube, e nas redes sociais interaja com a hashtag Programa Gente que Fala. Nossa conversa hoje com o soldado Bispo, Tiago Bispo, divulgador da Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo. Soldado Bispo, você falou 7 mil o número de soldados deficientes no Estado de São Paulo e que são atendidos pela associação. Em média, quantos policiais diariamente acabam se tornando deficientes e precisam do trabalho de vocês?
A gente tem uma demanda de atendimento muito alta. Para você ter noção, a gente tem quase 14 mil atendimentos anuais. Isso eu estou falando de policiais, sem tirar ali os seus familiares. Os familiares. Sim, então a demanda é muito alta. Todo dia nós temos novos casos, como eu falei, não só de deficientes, casos temporários, né, casos esporádicos de um policial que precisa da terapia por algum tempo e acaba usufruindo a PMDFESP. Então, a demanda ela é bem alta de atendimento. Agora, a PMDFESP, Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo, como se diz, é uma associação, ela não faz parte da estrutura da Polícia Militar, ela surgiu a partir de por conta de uma necessidade, e ela certamente depende de contribuições dos policiais militares para fazer o trabalho que realiza. Como é que funciona isso? A sobrevivência da PMDFESP, ela vem da tropa. Então, nós, como divulgadores da PMDFESP, nós saímos diariamente visitando unidades, visitando quartéis e mostrando esse trabalho para o policial e pedindo a colaboração dele mensalmente para amparar principalmente quem já está nessa condição e também ampará-lo se ele vier a precisar. A intenção inicial é de colaboração para manter o trabalho, não para usufruir, porque os benefícios aqui oferecidos pela PMDFESP não é de interesse, né? São benefícios que a pessoa usufrui quando está no momento de dificuldade. Então, a intenção inicial dele colaborar, manter esse trabalho, ajudar o policial que já está com algum tipo de deficiência, mas de fato estar amparado, porque o dia de amanhã pertence a Deus, então, se ele vier a precisar, ele vai estar totalmente amparado com o trabalho da PMDFESP. Então, a associação não conta com recursos diretamente do recursos públicos, isso vem por meio da contribuição do próprio policial militar que trabalha para a instituição PM. Não temos recursos municipais, estaduais, federais, nenhum. Simplesmente a contribuição do policial militar ali, que todo mês paga esse valor aí para ajudar a PMDFESP. Há uma luta nesse sentido de busca de recursos públicos, não só no Estado, que é responsável pela Polícia Militar, mas também em outras esferas, projetos de lei nessa área, por exemplo. Existe algum estudo nisso? Temos algumas batalhas aí nesse sentido. O nosso jurídico trabalha muito nesse sentido de ajuda de entidades aí, de governamentais, estaduais, federais. Não só isso, como algumas dificuldades que a gente tem, que a associação enfrenta para poder associar o policial militar. Então, o nosso jurídico, ele briga aí diariamente nesse sentido também, além de fazer o trabalho dele com o policial militar, que nós, além desses benefícios que eu falei aqui de parte física e psicológica, nós também fornecemos o auxílio jurídico para o policial e seus familiares, em todas as áreas. Então, nós temos o nosso jurídico, além de atender o policial, também brigando pelo trabalho da PMDFESP, brigando para cada vez mais esse trabalho fluir de uma forma melhor e, se possível, conseguir algum tipo de ajuda governamental. Qual que é o maior custo hoje, soldado bispo, da associação? É com os materiais, é com os salários dos profissionais, médicos, terapeutas, psicólogos, enfim, toda essa equipe multidisciplinar que vai para cima e para baixo no trabalho de atendimento, nas casas dos policiais? Qual é o maior custo hoje? Sem sombra de dúvida, a dificuldade maior são os materiais, né? Os materiais, para suprir um deficiente, ele é muito caro. Eu uso uma cadeira de rodas de quase 15 mil reais. E uma cadeira relativamente barata, perto de alguns policiais aí que usufruem uma muito mais cara. Chega a ter cadeiras aí de 40 mil reais. Se é da necessidade daquele policial, a PMDFESP vai fazer o possível e impossível para conseguir essa cadeira para ele. Então, sem sombra de dúvidas, os materiais, não só esses materiais como a cadeira de rodas, mas materiais de higiene pessoal que policiais militares necessitam e muitos outros tipos de materiais.
Soldado Bispo, como é que você se tornou um cadeirante? O que foi que aconteceu na Polícia Militar, no seu trabalho, que você acabou, enfim, sendo atingido? Eu sofri uma tentativa de homicídio em maio de 2014. Um ladrão que tinha um conhecimento que eu era policial e veio para tentar me matar. E nessa situação acabei tomando um tiro no pescoço. Esse tiro me deixou tetraplégico, perdi todo o movimento do pescoço para baixo. E aí que entra realmente o trabalho da associação, porque eu estava perdido fisicamente, psicologicamente, não sabia o que seria da minha vida dali para frente. E já nos primeiros meses ali a PMDFESP entrou com todo esse trabalho dela, físico, psicológico, material, com as terapias. E eu estou hoje na condição de paraplégico devido a esse amparo que eu tive da PMDFESP, com terapias, com os materiais que eu usufruo até hoje e o trabalho psicológico principalmente. Você já conhecia o trabalho da associação quando você acabou precisando dela? Sim, eu conheci o trabalho da associação quando eu estava na unidade de escola, né, me preparando para me formar para de fato ser um policial, e a PMDFESP passou por lá, mostrou o trabalho, então eu já tinha o conhecimento daquela época lá. Certamente, quando o policial acaba sendo atingido em serviço e se torna, enfim, acaba tendo algum tipo de deficiência dali para frente, a maior dificuldade inicial é o aspecto psicológico? Ah, com certeza. Com certeza. Se ele não tiver um amparo, principalmente psicológico, e vamos além, né? Não só ele, como a família, o trabalho de recuperação física vai ficar muito mais difícil. Então, o primordial ali é esse trabalho psicológico com ele, com quem está mais próximo, esposa, esposo, pais, mães, filhos, para conseguir juntar isso com a recuperação física. Agora, eu falei aqui em serviço, né, quando o policial militar é atingido em serviço, mas no seu caso, não. Você foi apanhado, você teve uma tentativa de assalto, como você salientou, você não estava em serviço, mas ele sabia que você era policial e aí foi essa a intenção dele. Ele queria eliminar o policial. Exato, exato. Mas, geralmente, o policial que está sendo atendido aí por vocês da associação é aquele que foi atingido na condição de serviço. Ele estava a serviço ali, ele estava trabalhando, ou não. Tem de tudo, como você já destacou, mas o que prevalece mais? Não, por incrível que pareça, a quantidade maior não é de serviço em fato, mas em si, em razão do serviço, em razão da função. Muitas vezes ele está em itinere ou numa condição que ele sabe, o ladrão sabe que ele é policial, ou algumas vezes ele vai intervir, por ser policial, ele tem essa função de intervir num roubo ou algum outro caso, e aí acaba passando por essa dificuldade. Temos os casos de acidente de trânsito, que é uma quantidade alta também. Primeiro a gente tem ali os disparos de arma de fogo, que é a maioria, e depois a gente vai para o acidente de trânsito. Esses, grande parte, sim, são de serviço. Carro, moto, são de serviço. Agora, disparo, grande parte é de folga, mas em razão da função, por intervir em alguma situação ou passar por alguma situação por saberem que ele é policial ou por estar fardado no seu intine ali ao serviço ou casa. E nessa situação, né, do policial que é atingido pelo bandido, pelo fato de ser policial, porque ele é identificado como autoridade, como policial, isso tem... Nos últimos anos a gente viu de forma crescente isso acontecer, né? Qual é o trabalho que é preciso ser feito, e se a associação também participa disso, com a instituição Polícia Militar, para que esse tipo de situação seja evitado, para que vocês não sejam identificados como policiais, porque essa é uma razão, uma das principais, na hora que encontra com a criminalidade, descobriu que é policial, eles vão querer eliminar. Sim. Aí entra a briga do jurídico, né?
para a gente conseguir formas de mudar essa situação, como a gente tem alguns projetos de gratuidade no transporte público, para ele não precisar estar fardado no transporte público, para esse risco diminuir. Alguns outros projetos, isenção no rodízio e algumas outras coisas, para o policial não ter essas dificuldades. Então, o nosso jurídico também trabalha nesse sentido. A farda que deveria servir, né, justamente para mostrar ao policial militar, aquilo é ostensivo, é a presença do agente aqui, a presença da autoridade aqui, muitas vezes acaba tendo efeito contrário, é isso? Ou seja, se expõe, o policial já se expõe ali perante a criminalidade, já se mostra policial, e isso acaba tendo efeito contrário. Infelizmente, né? Ele estar fardado, para ele, é um problema, porque ele pode passar por uma dificuldade dessa no trânsito dele para casa ou para o serviço. Não só isso, ele não estando trajado, está em trajes civis, mas ele se deparar com uma situação como policial, ele intervir e acabar isso aí virando um problema para ele. Existem várias formas de intervir, mas em alguns momentos a forma de intervir acaba se tornando um problema para o policial. Existe alguma parceria entre o trabalho da associação e o Centro de Reabilitação da Polícia Militar? Porque o Centro de Reabilitação da Polícia Militar pertence à instituição. Sim. Mas não existe nenhum tipo de parceria, né? O Centro de Reabilitação faz o trabalho dele lá com os policiais, com a demanda que eles têm, né? Com a quantidade de atendimento que eles têm, que infelizmente é limitada. O efetivo no Centro de Reabilitação ele não é suficiente para a quantidade de policiais que necessitam. E aí entra a PMDFESP. Muitos precisam dessa terapia, não conseguem ir lá também, tem que vir para a PMDFESP. Então, a gente trabalha separado, né? O trabalho é o mesmo, né? A reabilitação, porém, não tem nada a ver um trabalho com o outro. Você acompanha essa edição do programa Gente que Fala. Sexta-feira, sempre essa conversa com o apoio e a parceria da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje o nosso convidado é o soldado PM Tiago Bispo, divulgador da APM-DEFESP, a Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo. Soldado Bispo, a sua família também recebe atendimento da associação? Eventualmente mulher, filhos, pais, como é que vocês da família têm recebido o atendimento? Ou é só você? Eu precisei, né, nesse trajeto aí da minha situação, eu precisei do atendimento para o meu filho, que na época tinha 7 anos, quando eu tive esse problema, e ele precisou do psicólogo por um tempo, sim. Então, eu tive esse problema. E a parte do meu problema, né, de se tornar deficiente, nesse decorrer eu tive um problema com a minha mãe, com hérnia de disco. Infelizmente, ela criou essa doença e precisou do trabalho da PMDFESP. Não tem nada a ver com a minha situação, mas nesse decorrer aí de quase 7 anos, ela acabou precisando também da PMDFESP. E por eu ser um associado, ela tem o direito de usufruir também do trabalho da PMDFESP. E usam até hoje, e quando não precisam, enfim, há uma interrupção, depois, se voltar a precisar, tem toda essa atenção voltada? Graças a Deus, meu filho não precisa mais. A minha mãe também, ela fez o tratamento dela, não necessita, faz alguns tipos de acompanhamento esporádico, mas também não precisa mais usufruir da PMDFESP. Atualmente, só quem usufrui diretamente sou eu, com os materiais que eu pego lá mensalmente para a minha higiene pessoal. Você está agora na sede da instituição? Na Isso. Sede da associação? E como é que funciona? Existe um local onde os trabalhos são mais centralizados e existem outros locais também? Nós temos a nossa sede aqui na Zona Norte, que é o polo maior, onde temos
todos os atendimentos oferecidos pela PMDFESP, que é hidroterapia, psicólogo, fonoaudiologia, fisioterapia, temos médico fisiatra e muitos outros atendimentos. Então, a gente tem esse polo central aqui na Zona Norte e também temos mais 6 regionais espalhados. Temos na Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, Campinas, Santos, Mogi, que são outros destacados que fazem esse mesmo trabalho. Não temos todos os atendimentos que temos na sede, devido à dificuldade financeira mesmo que a PMDFESP enfrenta. Por todo esse trabalho, esse é um trabalho caro. Então, não temos como ter uma piscina adaptada em todas as regionais para ter hidroterapia. A fisioterapia também, ela exige um espaço maior, também não temos em todas as regionais. O que a gente tem em todas as regionais é o psicólogo, a fono em grande parte, o jurídico, os materiais também temos em todas as regionais. Agora, algumas terapias não têm condições ainda de ter em todas as regionais. A ecoterapia, né, que a PMDFESP, ela não tem um local exato para ela, mas a PM fornece o regimento de cavalaria para a PMDFESP usufruir. Então, a PMDFESP usufrui o cavalo do Estado e o espaço e faz a ecoterapia com os deficientes e familiares. Como eu destaquei aqui, já logo na abertura, você é um dos divulgadores da PMDFESP. Existe um grupo aí de divulgadores para levar a informação do trabalho prestado. Como é que é exatamente isso? Nós temos policiais militares deficientes, são todos policiais militares deficientes, que diariamente visitam unidades da Polícia Militar mostrando esse trabalho. Então, a gente vai até a unidade, mostra o trabalho exercido pela PMDFESP, mostra a necessidade desse trabalho, a necessidade que a PMDFESP tem de colaboração do policial militar, mas também a necessidade que o policial militar tem que a PMDFESP exista, tem que esse trabalho continue. Então, diariamente, a nossa luta maior é essa, ir até as unidades e conseguir novos associados. Essa é a nossa maior luta. A gente vive, nesse momento, né, soldado bispo, o problema da pandemia, a dificuldade de mobilidade, né? Enfim, a gente tem que manter o isolamento social, tem que não pode circular muito, enfim, tem todas essas restrições. De que maneira a questão da pandemia comprometeu o trabalho de vocês no sentido dos profissionais irem até os policiais que necessitam, ou os policiais, os familiares irem até vocês para a busca de materiais, enfim, como é que isso se prejudicou? Prejudicou e muito, né? Isso afetou muito o trabalho da PMDFESP, porque diariamente, mensalmente, né, a gente precisa de uma quantidade de policiais militares novos, associados, para continuar mantendo esse trabalho, para combater ali, né? Então, com essas restrições de aglomeração, de um certo tipo de reunião ali com alguns policiais, principalmente em locais fechados, como era feito, essas restrições acabaram atrapalhando o trabalho de divulgação. Então, hoje, nós retomamos algumas divulgações, né? Mas com algumas dificuldades, né? Com algumas normas em ambientes abertos, com a quantidade menor de policiais, um afastamento ali, para não prejudicar mais do que já foi. Ficamos aí, bem dizer, 4 a 5 meses parados sem nenhum tipo de divulgação. Isso aí, para os cofres da PMDFESP, atrapalha muito. Então, nós voltamos, né? Diariamente a gente vai às unidades, explica a necessidade e tenta, de alguma forma, realizar essa divulgação, né? Cumprindo todas as regras aí estabelecidas pelo Estado. A tecnologia, de alguma forma, soldado bispo, tem ajudado ao longo desse período, por exemplo, um atendimento psicológico feito online? Com o começo da pandemia, muitos dos atendimentos foram cessados, né? Teve que parar com grande parte dos atendimentos. Então, a tecnologia ajudou na parte de psicólogo, teve como continuar o atendimento ali online,
algumas outras terapias, o terapeuta conversar com o paciente, passar algum tipo de exercício ali, sim, mas grande parte dos atendimentos foram prejudicados, porque não são atendimentos que tem como fazer por online, por computador, por vídeo, né? Então, a grande parte desses atendimentos tem que ser presencial. A fisioterapia, o fono, o psicólogo, a hidro, a eco, tem que ser presencial. Infelizmente, a entrega de materiais, isso aí não afetou. Nós continuamos entregando, mas a grande parte das terapias foram prejudicadas, sim. Qual que é a média de idade dos policiais atendidos pela associação? A gente não tem uma média. Temos policiais novos, 19, 20 anos, e também temos policiais velhos. Aqui a gente tem até um grupo de idoso dentro da PMDFESP, policiais militares, pai, mãe de policiais, que tem um grupo de idosos que vem até a sede, faz alguns tipos de reuniões. Inclusive está parado esse grupo, né, devido à pandemia. Então, não existe uma idade exata. A gente tem ali o problema maior no começo da carreira, né? Principalmente policiais que sofrem algum tipo de lesão ou se tornam deficientes, são policiais novos, ali no começo da carreira. Mas a idade que é acometida ali, a gente não tem uma idade específica, não. E quando o policial em início de carreira, o trabalho inicial é mais difícil sob o ponto de vista psicológico, certamente. Sim, com certeza, né? A gente enfrenta uma dificuldade maior com um policial mais novo, porque está no começo da vida ali, no começo da carreira, e de uma hora para outra perder tudo aquilo ali, ficar em cima de uma cama por algum tempo. Então o trabalho psicológico ali ele tem que ser bem intensivo. E também certamente foi o que ocorreu com você. Você destacou já, né? Foi muito difícil o início, a parte psicológica. Quanto tempo a superação, enfim, ela evidentemente nunca vai existir totalmente, mas quando você se sentiu que estava preparado para essa nova realidade, que você tinha que encarar o que aconteceu e que a partir dali seria diferente mesmo, mas a vida tinha que ser seguida em frente? Eu fiquei internado no hospital durante 2 meses, né? Depois recebi minha alta para poder ir para casa e continuar dali. E na primeira semana que eu estava em casa, após esses 2 meses, a PMDFESP foi me visitar, né? O presidente da associação foi me visitar, levou alguns terapeutas, fisioterapeuta, psicólogo, e esse primeiro momento ali já foi uma luz, né? Já me mostrou ali, porque eu vi um policial militar em cima de uma cadeira de rodas, com 27 anos, mais ou menos, de deficiência, e que tocava a vida dele normalmente. Então, já naquele primeiro momento, eu já tive ali uma luz, porém, ainda não tinha a minha aceitação, né? A palavra que gira essa chave é aceitação. Enquanto o policial militar não aceitar a condição dele e querer viver dessa forma, ele nunca vai conseguir. Então, eu ainda estava na situação de tetraplégico, não tinha movimento de membros superiores nenhum. Então, esse primeiro momento ali, mesmo ele me dando essa luz, não tive essa aceitação. Fui começar ali depois de mais ou menos 6 meses. Me bateu essa aceitação e, não, eu vou viver daqui para frente, vou tentar fazer da melhor forma. Foram voltando os membros superiores, comecei a ter minha independência, o meu carro, a associação adaptou meu carro, eu voltei a dirigir, e aí, daí para frente, foi deslanchando. Então, fica claro que você destacou bem, né? A virada da chave, a palavra correta é a aceitação. Então, essa virada da chave da aceitação, ela vai variar conforme cada caso, conforme o que aconteceu com o policial, né? Sim, com certeza. É lógico que para um policial que fica tetraplégico, essa aceitação ela pode demorar um pouco mais. Sim. Porque ele está em cima de uma cama
ele não tem essa independência que eu tenho, mas vai de pessoa para pessoa também. Às vezes é uma deficiência bem menor e mesmo assim a pessoa não tem essa força de aceitar aquilo ali e realmente viver daquela forma, né? Então vai muito da pessoa. E não só isso também, né? Às vezes a gente tem policiais aí na ativa com nenhum tipo de deficiência e mesmo assim ele está com dificuldades psicológicas. Então é muito individual isso, né? Você também contou que você ficou 2 meses inicialmente lá no hospital. O presidente da PMDFESP foi até você para aquela conversa inicial. Isso é fundamental, receber ali naquele momento ainda de hospitalização, uma palavra amiga, o ombro amigo, levar informação sobre o trabalho realizado pela associação para mostrar que é possível ter com quem contar a partir daquela virada de vida? Ah, com certeza, isso aí faz toda a diferença, não só para mostrar o trabalho, mas em si mostrar a realidade que ele vive, que é a realidade que eu vou viver e que pode ser vivida dessa forma. Eu não preciso viver me lamentando ali porque eu estou em cima de uma cadeira de rodas. E é isso que é mostrado quando tem uma visita dessa. Mostrar que um policial já vive em cima de uma cadeira de rodas há 27, 30 anos e toca a sua vida normalmente. Como eu falei, dirige, tem uma independência, pode viajar, pode sair com a sua família, com os filhos. Então, esse contato inicial realmente faz uma diferença enorme na mente da pessoa. E quem que foi na ocasião? Era o presidente da APM-DFESP, era um policial cadeirante há 27 anos, é isso? Isso, é o E nosso aí presidente. esse exemplo dele foi fundamental ali naquele momento. Isso, é o nosso atual presidente, Figueiredo. E na época, né, ele tinha 27 anos, isso na época, em 2014. Então, essa visita fez uma grande diferença para mim. Ele me mostrar como é possível viver em cima de uma cadeira de roda, ele me dar dicas de como eu posso proceder em algumas coisas, me ensinar, né, fazer muitas coisas, porque a forma de viver é completamente diferente. Então, você vai ser um bebê novamente, vai ter que te ensinar várias coisas. Eu fiquei 2 meses internado, esses 2 meses eu não me alimentava via oral, então eu tive que aprender me alimentar de novo, eu tive que aprender a falar de novo, porque eu passei por traqueostomia, então eu tive que aprender a falar de novo e a viver em cima de uma cadeira de rodas. Então, aquela pessoa ali com 27 anos, ele sabe o que eu passei, ele sabe como fazer, a melhor forma de fazer. Eu não preciso passar por dificuldades maiores, porque ele já vai me dar um caminho mais fácil ali para conseguir a viver dessa forma. E é sempre ele quem vai para essas visitas? Existem outras pessoas também destacadas dentro da associação para isso? Você também já chegou a fazer essas visitas a policiais hospitalizados e levando essa palavra amiga, esse ombro amigo naquela hora? Não, nós temos a nossa diretoria, né? Então, sempre que há necessidade, a nossa diretoria toda sempre seleciona um, principalmente no caso ali mais próximo, né? Para estar visitando. No meu caso, foi o presidente, né? Eu já cheguei aí algumas vezes visitar assim, mas para ver o policial, para mais esse contato amigo, nem tanto como pela PMDFES, mais o contato amigo de dar uma palavra, de dar um incentivo ou ajudar de alguma forma. Isso até mesmo pelas redes sociais, né? Você chamar pelo WhatsApp, conversar, ver se está passando por algum tipo de dificuldade ali no seu trato diário e tentar ajudar de alguma forma. Bom, falamos aqui sobre o que foi fundamental para essa virada de chave, que é a palavra aceitação. Qual que é o índice de sucesso, digamos assim, dessa virada de chave? Quando todo mundo tem aceitação, ou claro que para uns é mais difícil, demora mais, mas todo mundo tem aceitação em algum momento? Tem 100% de sucesso de virada de chave ou não? Eu acho que a gente não, 100%, eu acho que nunca vai ter, mas acredito que
90% sim, mas dessa forma que você falou. Uns demoram mais, outros menos, é muito individual. Mas vai chegar um momento que todos vão acabar virando a chave e falar, não, eu preciso aceitar a minha situação e continuar. Lógico que não é igual para todos, né? Mesmo ele estando ali, aceitar a situação dele, alguns ainda continuam murmurando aquela dificuldade, mas toca a sua vida, não fique em cima de uma cama ali jogado, esperando simplesmente morrer. O policial militar, nessa condição, portador de deficiência, ele passa a ver a criminalidade de uma outra forma quando está nessa condição? Ah, com certeza. Principalmente o que teve algum problema com o disparo de arma de fogo, né? Que passou por alguma situação de roubo ou de tentativa de homicídio. Infelizmente, acaba criando até uma raiva, né? Esse processo todo acaba criando uma raiva pela situação dele, né? Por ele estar daquela forma, ele vai jogar isso em cima da criminalidade, né? A situação atual dele é devido à criminalidade. Então, isso aí, com certeza, ele enxerga de outra forma, cria uma raiva sim. E como é que você convive? Você tem essa raiva? Como é que você convive em relação a essa pessoa que te atingiu? Ah, eu tive muito mesmo. Não posso dizer que não tenho mais hoje, porque isso é uma coisa diária, né? Sempre vem na memória. Às vezes você tem os seus momentos ali de baixo astral e isso aí acaba afetando, você lembrando do que você perdeu, a sua carreira ou a vida que você levava, isso aí acaba afetando a mente. Mas eu, principalmente, particularmente, né? Eu tento deixar isso aí não afetar, essa raiva não ficar em mim, para eu continuar com a minha vida, né? Para eu tocar a minha vida de uma forma bem mais fácil. Porque se eu deixar essa raiva dominar dentro de mim, eu não vou conseguir viver nem com a minha família direito, né? Vai criar um ambiente familiar insuportável. Então, eu tento lidar dessa forma, esquecer um pouco isso, né? Não ficar pensando só no que eu perdi, mas tentar enxergar o lado bom disso tudo, né? E como é que está o convívio com a sua família? Ah, o meu convívio é ótimo. Eu falo que, inclusive, quando eu vou fazer essas divulgações, né, eu passo esse relato para os policiais, porque quando a gente está nativo, a gente tem a vontade de só trabalhar, dar uma condição financeira melhor para a família, e nisso cada vez trabalhar mais, mais e mais, e nessa a gente perde um pouco do convívio familiar. E hoje eu tenho um convívio familiar bem melhor do que antes. Então, principalmente quando eu faço essas divulgações, eu tento passar isso também. Nem tudo é só o trabalho, né? Só o financeiro. A gente tem que ter também o convívio familiar. Então, a minha vida hoje, na questão familiar, no convívio familiar, ela é bem melhor do que antes. Como é que você alçou essa posição de divulgador da PMDFESP? É uma coisa que você buscou? A diretoria que te chamou? Olha, Bispo, você tem condições de levar, a partir da sua história, levar toda a informação da associação para frente? Eu sempre fui muito ativo, né? Não consigo ficar parado. Então, assim que eu comecei a me reabilitar, que eu voltei a dirigir, e eu fui até a associação e mostrei essa minha vontade de voltar a trabalhar de alguma forma. E para mim seria muito bom voltar a trabalhar de alguma forma dentro da área que eu já exercia, que é o que eu gostava. Então, assim que eu fui lá e tal, de primeiro momento eles colocaram meu nome, a gente tem uma quantidade de policiais militares lá que querem trabalhar, mas também temos empresas externas, né, que querem policiais militares para algum tipo de trabalho, seja de monitoramento e alguns trabalhos nesse sentido da segurança. Para ele é muito melhor ele pegar um policial militar que já tem uma experiência do que capacitar um funcionário civil naquele serviço ali. Então, a gente tem algumas empresas que sempre buscam policiais militares para esse trabalho. Então, de primeiro momento, eu fui lá e mostrei essa minha vontade de voltar a trabalhar.
Como não tinha nenhum trabalho externo, acabaram me colocando nessa área de divulgação, que para mim foi excelente, né? Eu vivo diariamente no local que eu gosto, né? Então, diariamente eu estou com os policiais militares, estou dentro do quartel, estou revendo amigos, encontrando amigos de serviço. Então, isso para mim foi excelente. Soldado Bispo, conversando com a gente nessa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Soldado PM Tiago Bispo é o divulgador da APM-DEFESP, Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo. Soldado Bispo, você tem alguma informação sobre a pessoa que te atingiu? Você destacou, foi vítima de uma tentativa de assalto, foi baleado nessa tentativa de assalto. Essa pessoa foi pega, foi presa? Você tem informação a respeito? Sim, assim que teve todo esse problema, a Corregedoria da Polícia Militar começou algumas investigações, prenderam algumas pessoas envolvidas, né, nesse caso, e foram todos presos. Até um ano e meio, 2 anos, eu ainda acompanhava, via a situação, estava preso, não estava preso, mas depois disso aí acabei deixando para lá. Então, até um certo tempo atrás, eu sabia que estava preso, que iriam ficar presos algum tempo, mas depois disso também acabei esquecendo. Deixei para lá e não quis mais me inteirar sobre o assunto. O deixar para lá significa isso também, né? Não quero mais saber, passou, a minha etapa é outra, a minha vida é outra, estou tocando de outra forma. Sim. Tem a ver com isso, né? Você já pensou em algum momento... Você continua policial militar, evidentemente, está na reserva, está reformado, não sei como qual é a definição para essa situação, reformado, né? Você chegou a pensar em mudar de profissão, a desenvolver algum outro tipo de trabalho, considerando a sua deficiência física, e ir para outra área? No começo, sim. No começo, com algumas dificuldades financeiras, e eu, naquela ânsia de fazer alguma coisa, de não ficar parado, porque isso aí é o que mais atrapalha a minha mente, particularmente, né? Eu ficar parado, ficar em casa, isso aí me atrapalha muito. Então, no começo, eu até pensei em prestar algum tipo de concurso, procurar empresas que contratem deficientes, mas aí acabou que apareceu a PMDFESP e eu já deixei isso para lá. Sim, e como é que você observa, diante da conjuntura aí da questão social brasileira, o aumento da violência? Já te perguntei como é que o policial encara a criminalidade a partir desse momento, mas deixando a deficiência de lado, como é que você observa essa violência cada vez mais desenfreada, não só por parte da criminalidade, mas as pessoas também estão intolerantes, brigando entre si, às vezes crimes passionais ocorrem. Como é que você observa tudo isso? Esse é um problema crescente, né, na nossa população, não só em São Paulo, mas como no Brasil todo, e que atrapalha muito a população, né? Essa crescente de crimes, de violência, como você falou, não só de crimes, né? Mas o ser humano... A intolerância, né? Perder a paciência, seja num acidente de trânsito, enfim, qualquer outra situação. Isso é uma crescente assustadora, né, para a gente. E teria que, de certa forma, haver alguma iniciativa, né, por parte do governo para tentar amenizar isso, né? Ter formas de amenizar essa crescente. Você também destacou, vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho jurídico prestado pela associação. Em que medida, em que momento começa esse trabalho jurídico prestado pela associação quando o policial se torna deficiente físico? O primeiro passo ali é quando o policial ele não estava de serviço, estava de folga, mas em razão da função se tornou deficiente.
Se nesse primeiro momento a polícia, o Estado, não achar que estava de fato em razão da função, a PMDFESP vai começar com o jurídico aí brigando para provar que realmente ele estava em razão da função, e nisso ele conseguir o seu seguro, né, a indenização, conseguir uma promoção, que é de direito do policial. Então, o primeiro passo é isso aí, a reforma com o seu posto imediato, a sua indenização, o seu seguro, se caso a PM não entendeu que foi a razão da função. E tem, em grande parte, é isso, a instituição ou o Estado muitas vezes acabam entendendo que não foi em razão da função, e aí começa a negação dos direitos daquele policial, a ponto do jurídico da associação ter que intervir? 90% dos casos, sim. 90% dos casos há essa negação aí por parte do Estado, por parte da polícia. Precisa o policial ir até um advogado, para o advogado ter que provar para a PM que ele estava em razão da função. Então, é grande a quantidade de policiais militares que precisam desse apoio jurídico, sim. E o índice de sucesso, de vitórias com esse apoio jurídico, porque 90% é praticamente tudo, né? Sim. O índice, a gente baseia-se muito em casos e casos, né? Porque nenhum caso é igual ao outro, então fica difícil, assim. O êxito é grande, mas é um trabalho muito individual, porque a minha situação não é igual do outro, e acidente de trânsito, ela estava em Tinere, mas ele estava em Tinere mesmo, ou não estava. Então, é muito individual essa briga aí do jurídico. A Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência oferece, além desse trabalho, né, dos profissionais envolvidos, médicos, terapeutas, psicólogos, o fornecimento de equipamentos também, a possibilidade de empréstimos diferenciados para... Não, a PMDFESP ela não tem nada na área de financeiro, né, de empréstimos, nesse trabalho assim. O que nós temos é parcerias. Temos no nosso site, a gente tem bastante parceria, empresas que fornecem descontos para policiais, sendo dentistas, oculistas, farmácias, clínicas laboratoriais, concessionárias e diversas outras empresas que fornecem desconto. A gente tem um clube de vantagens também, que tem áreas de lazer, cinemas com desconto, teatros, parques temáticos, área de educação, faculdades, escolas, cursos, e-commerce também. Então, o que a gente tem para ajudar o policial na parte financeira é isso aí, é o trabalho com os nossos parceiros que fornecem desconto para o policial e seu familiar. Eu te perguntei sobre a intenção de mudar de profissão, mas é comum isso? Os policiais militares que acabam se tornando deficientes, muitas vezes acabam indo para outras funções, se descobrem em outras áreas a partir dessa nova realidade? Não, infelizmente não. Grande parte acaba vivendo ali com o valor da sua reforma, né? Com a sua aposentadoria. E não procura um outro emprego, uma outra nova forma ali de viver. Grande parte fica ali vivendo da sua aposentadoria mesmo. Isso significa uma dificuldade de aceitação da nova realidade ou até um entendimento de que o mercado de trabalho, muitas vezes, também não é aberto ao portador de deficiência, não é receptivo ao portador de deficiência, e aí há um desânimo. Eu não vou encarar a nova realidade porque eu sei da dificuldade da aceitação. Eu acredito que o maior problema seja, sim, a quantidade de vagas para um deficiente, e não só isso, empresas que tenham condições de receber um deficiente. Porque a gente colocar um anúncio de vagas para deficiente, ela engloba todas as deficiências. E é diferente você receber um amputado e receber um cadeirante, um tetraplégico, com uma cadeira motorizada, ou um paraplégico mesmo que seja, que ele tenha um banheiro
adaptado, que tenha rampas, enfim, que seja um ambiente totalmente adaptado para o cadeirante. Então, uma vaga para deficiente, até que tem bastante vagas no mercado para deficiente, mas para cadeirante em si, não. O deficiente em si se você for lá, é um deficiente com perda de membro superior, lesões assim, bem mais leves. Aí a gente tem esse mercado de trabalho aberto. Agora, a grande parte, como é da PMDFESP, de cadeirantes, não. E aí entra o que você falou de aceitação, e eu acho que isso engloba assim a vontade de ele não querer, porque talvez ele não aceite perder a profissão, ainda não aceitou que ele não é mais um policial, então ele prefere ficar ali no canto dele parado. E é importante no que vocês fazem aí que toda a administração da associação seja feita por policiais militares na condição de portadores de deficiência, porque, enfim, é eles que vão entender a realidade de todo mundo aí. Ah, com certeza. Isso aí está no estatuto da PMDFESP, né? Todos os diretores têm que ter algum tipo de deficiência, porque é como a gente tem acidentes de trânsito, paraplégicos, tetraplégico a gente tem com cadeira motorizada, amputados também a gente tem. Então, ele consegue atender melhor o policial militar, porque ele passou por aquilo ali e ele sabe o que ele vai passar. Então, ele consegue dar um apoio muito melhor quando o policial chegar lá pedindo algum auxílio. Soldado Bispo, nosso tempo se esgotando aqui praticamente. Sua mensagem para 2021, estamos apenas começando, hoje é dia 1º de janeiro. Sua expectativa para esse novo ano, o que você, como policial militar, portador de deficiência, pode dizer em termos de segurança pública para a população e para os policiais que passaram pelo que você passou também. A nossa esperança, né, que, como a gente tinha falado aqui, essa violência, né, esse temor de confusão, todo esse modo que a gente viva melhore, né, que as pessoas sejam um pouco mais tolerantes, isso com certeza vai ajudar muito na segurança pública, né? Lógico que não vai resolver problema de criminalidade, mas com certeza vai ajudar muito, né? E para os policiais que, não só os que estão com algum tipo de deficiência, mas também, principalmente, os que estão na ativa, né? A gente tem uma tropa com muito problema psicológico, policiais militares que estão saudáveis, aí bem, cumprindo o seu trabalho, mas psicologicamente ele está doente. Então, ele enxergar, principalmente, policiais militares que estão na minha condição, policiais militares que estão na condição pior do que a minha, que é o que eu faço hoje. Quando eu vejo esse desânimo, quando eu vejo uma vontade de ficar reclamando da situação que eu estou, eu olho para o policial que está bem mais difícil que eu, policial militar que está acamado, que não tem condições de levantar, não tem condições de sair de uma cama. Então, eu vejo que minha vida não está tão difícil assim. Muito obrigado, soldado PM Thiago Bispo, pela sua conversa aqui com a gente, pela sua superação, por toda a história de vida que você passa e pelo trabalho que você passou e pelo trabalho que você desenvolve hoje. O Bispo, que é divulgador da Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo, a PMDFESP. O nosso agradecimento a você, em nome da equipe do programa Gente que Fala, o agradecimento também à associação, nessa edição do programa Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, que acontece todas as sextas-feiras. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, do outro lado, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, um bom final de semana para todo mundo, feliz ano novo, até segunda-feira. Tchau, tchau.